Eles estão ali na fronteira entre o bloco de carnaval e uma banda de fanfarra. Um grupo portátil e móvel, que toca a qualquer hora, em qualquer lugar. Ficou curioso? Oi, meninos. Olá. Vem cá, mas vocês não são sempre assim, quietinhos, sentadinhos? Muito pelo contrário, não? É difícil de ficar assim quietinho desse jeito, sentado e tudo mais. A gente tá sempre bastante elétrico e tocando e pulando por aí. Mas vocês têm um conceito meio híbrido, né? Se você falou da fanfarra, que me lembra assim, as fanfarras de cidades do interior, e também me parece assim aquelas orquestras de rua que tocam no Carnaval do Rio. Tem várias até denominações para esse tipo de Tipo, música. neofanfarrismo? Quem faz a tradução simultânea para mim? Enfim, nesse último ano aqui no Rio de Janeiro, andam surgindo várias bandas desse estilo de fanfarra. E todas essas fanfarras funcionam como uma grande célula, assim. A gente faz intercâmbio de músicos, faz intercâmbio de shows, a gente toca junto. Às vezes a gente está tocando, foi o caso da semana passada. A gente num show nosso, apareceram 2 da Orquestra Voadora para tocar, mais um monte do Cinebloco. Funcionam como uma família musical mesmo. Como a gente é uma banda de fanfarra, com instrumentos de sopro e de percussão que não precisam ser plugados, não precisa de rede elétrica para a gente tocar, a gente vai onde já tem gente. Então a gente vai em parques, vai nas praças, vai na praia, vai nos restaurantes. A gente chega lá, faz o que a gente chama de ataque, toca e vai embora. Gaúcha de Porto Alegre, viveu 25 anos no Rio de Janeiro e atualmente mora em Maceió, onde comanda um programa de música clássica na rádio. O estúdio móvel de hoje é da artista móvel Cris Brau, que está lançando seu novo álbum solo, Fábula. O osso é a viga da carne, a carne é o enfeite do osso, o fogo é o centro dos lares, os bares os lares do corno, o cerne é mais raro que o ouro, meu couro mais duro que o aço, meu salto mais alto que o muro, meu sono mais fundo em teus braços. E o disco foi feito entre Rio de Janeiro e Maceió. Foi feito artesanalmente. Pois é, Rio, Maceió, Rio. Eu juntei os músicos de lá com a minha galera das antigas daqui. E a galera de lá, tudo filhote quase, assim. Galerinha nova, bacana, informação. E deu no que deu. 3 anos e meio, Fábula tá aí. Dado Villa-Lobos produziu com o Tom Capone os 2 discos do Sex Beatles, que é uma banda cult dos anos 90, né? A gente pegou assim a rebaba dos anos 80. A gente é da turma dos anos 80, mas a gente fez os discos nos anos 90. Como tinha o Dado na banda, e o Dado obviamente contratado da EMI, foi uma coisa meio forbidden, assim, né? Foi proibido, não pode. E aí ele saiu da banda e produziu 2 discos. Ele sai como músico e participa como produtor musical, né? Exatamente. Depois do segundo disco, deu essa mornada. Aí eu comecei a produzir, pensar em música minha. Eu, Marcos Cunha, que é o Cusca. O solo começou com Cuidado com Pessoas Como Eu. Que era o título do disco. Que era o título do disco, pelo selo Fulgaz.
Ela tem nome de flor, é paulista e tem levado o Nordeste do Brasil para o mundo. O estúdio móvel de hoje é da Renata Rosa. Olá, dona moça. Oi, Lili. De onde é que vem essa sua brejerice, hein? Nossa, brejerice. Venho de uma família do interior de Minas. Cresci no Brás, que é um bairro de cultura forte nordestina. Convivi sempre muito com a poesia cantada e improvisada. Então foi a poesia cantada e improvisada. A gente adorava ver os cantadores, pareciam mágicos, como eles conseguiam fazer tudo aquilo. Ainda adolescente, você vai para o Baixo São Francisco, né? O que é que te levou para lá? Eu conheci os Índios Cariri Chocó em São Paulo. E a gente se conheceu, eu cantei com eles e eles me convidaram para conhecer a aldeia. E eu fui. Vestido de pedraria, bicho da seda, tecia a seda da minha mágoa. Que mágoa tornou as tardes vazias, que a saudade fingia. Oi, a saudade fingia. Oi, a saudade fingia. Oi, a saudade fingia. E é uma comunidade de cantores. O canto está muito ligado ao cotidiano. Existe um valor muito grande para o canto, desde o canto nos trabalhos ao canto ritual. E as pessoas se acostumam a abrir vozes e criar contracantos como se estivessem conversando e passando manteiga no pão. Assim. Tente imaginar cacos de vidro espalhados pelo chão e o público em volta. Os pés delicados de uma mulher tentando caminhar. Essa é apenas a descrição de uma das obras da Juliana Notari, artista visual convidada do Estúdio Móvel de hoje. Olá, Juliana. O que é que você quer ali? Desafiar a dor? Além da dor, a dor que está ligada a um limite, né? O corpo da gente, ele tem nossos limites que está relacionado à dor. Então, é um trabalho que eu faço, é um caminho de 10 metros, né? Com garrafas quebradas, assim, os mais de 500 garrafas. E eu vou passando delicadamente. A minha intenção não é me cortar, eu quero passar ilesa. É um trabalho que é muito mais poético do que essa visceralidade que a body art traz. Claro que tem uma relação com esse movimento, mas não é essa a minha intenção. Eu estou ali, né, como nossa vida mesmo. A gente está tirando os cacos do caminho, né, com muita paciência, e eu vou tirando. Às vezes eu me corto, né? Teve situações que é imprevisível, né, como tudo. Mas a intenção não é se cortar. E quando às vezes que eu me cortei, foram cortezinhos assim, muito pequenininhos, que não tem muita expressão, porque as extremidades do corpo são muito irrigadas, né? E sai sangue e as pessoas, Eu também fico tensa, às vezes que eu realizei, assim, apesar... É sempre como se fosse a primeira vez, porque, né, eu estou lidando com um acaso, né? Eu estou lidando com a performance, tem isso. Você está ali, você também vira público, né? Do seu próprio trabalho, isso aqui é bacana. Então, eu estou ali na mesma tensão que eles, né? Então, é sempre muito bom fazer. Sua obra está sempre ali trabalhando com limites, natureza, cultura, masculino, feminino, disciplina, liberdade. Aonde você quer chegar? Esse campo aí da natureza e cultura, ele é muito forte para mim. Eu mexo muito, né, que envolve todas essas questões. Inclusive o pelo, né, ele entra nesse contrabalanço aí, né? Eu tenho muitos trabalhos que usam cabelos humanos, né? E aí é essa questão mesmo de que a gente está, né, nessa questão da civilização, do que é que a gente... Entra uma questão freudiana também, né, que tem o meu trabalho, ele é permeado por questões psicanalíticas, assim.
E isso é uma questão que está dentro dele, né? Do que é que a gente perde para a civilização, o que é que a gente abre mão. Então, é essa animalidade que a gente combate claro que a gente ganha muito, né, em combatê-la, né? Eu acho que a palavra, a linguagem, né, o processo civilizatório, ele é muito rico, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas perdas e a gente também tem que saber lidar com essas perdas para que a gente não crie patologias, de uma certa forma, né? O seu primeiro instrumento foi qual? Foi o piano? O meu primeiríssimo Foi a foi flauta doce, o né? canto. Eu sempre A cantei. voz. Sempre aí, cantei. Desde criança mesmo, Não então. sabia o que era um som que eu não pudesse reproduzir. Sim. Passarinho, a gota d'água, o barulho do derrapar de um carro. Eu adorava. Para mim tudo era música, sempre foi música. E você lembra quando foi que a Rabeca entrou na tua vida? Lembro. Eu sempre ouvi também muita música do norte da África, da Península Arábica e tal, que são instrumentos de arco um pouco mais ásperos e mais sinuosos, né? Eu vou chegar numa pessoa que eu acho que deve ter sido importante para a sua formação, que é o seu Luiz, que é do Cavalo sem Marinho, dúvida. que é um mestre. Você conheceu ele em São Paulo? Como é que foi esse encontro? Conheci ele em São Paulo, num encontro que teve o violino, a Rabeca e o Orocongo. E eu achei incrível a maneira dele tocar. Primeiro, uma rapidez, uma precisão e uma liberdade, assim, que ali foi um tapa na cara, assim, mudou minha concepção de música. Vem cá, vamos voltar para o Fábula aqui. Você fez clipes, né? Eu achei bacana aquela ideia tua na internet. Você colocou a capinha, que é fofa, do disco e a música fica tocando. A gente pode ficar ouvindo as faixas. Eu acho que todo mundo está meio que fazendo isso enquanto você vai produzindo, Sim. à medida do possível, O clipe A bacana. Vera. Tem um clipe, A Vera, que chama-se A Viga. Que é eu sou toda errada, né, Lili? É incrível, né? É a música mais difícil. Eu vou lá e faço o clipe, cara. Não vai tocar em lugar nenhum. O osso é a viga da carne, a carne é o enfeite do osso. O fogo é o centro dos lares, os bares os lares do corno. O cerne é mais raro que o ouro, meu couro mais duro que o aço, meu salto mais alto que o muro, meu sono mais fundo em teus braços. Você lança esse disco na segunda década do novo século, do novo milênio, e eu já li algumas críticas, assim, que eu fiquei, algumas críticas musicais sobre o seu trabalho, que eu senti, assim, que talvez a cabeça do próprio crítico tivesse aprisionada nos anos 90. E aí ele te colocava como se fosse naquela prateleira de quem viveu os anos 90. Como é que é isso para você?
É difícil, né, cara, assim, mas, enfim, cada um vê como vê. As críticas todas têm sido ótimas, mas é difícil essa passagem, né? Você entender a temporalidade do artista, a anacronicidade. Eu não tô lá, tô aqui, né? Aqui no presente. Aqui no presente, agora. fui lá, me envolvi Sim. com a informação do presente, com os timbres do presente, fui pesquisar, enfim, fiz E os um instrumentos disco. também aqui? Você escolheu bem, né? Tem instrumentos que você não estava acostumada, talvez, a trabalhar com eles numa pegada mais rock and roll. Sim, esse disco ele começa a apontar para um retorno, um desejo de banda. Tanto que o show já é um lance ao vivo, já é mais com cara de banda do que de Chris Brown, a solitária. Tem uma obra sua que me chamou muita atenção, que são os bonecos, que para mim remetem a bebês que estão com o corpo desenhado como órgãos internos. Parece também tatuagem. Ali, que metáfora é aquela? Primeiro que, assim, existe uma questão que são bebês, né? São bonequinhos, então existe aí uma certa perversidade, né? Que é uma perversidade, né, rica. Né? A partir do momento que você pega uns bebezinhos, né, e você vai tatuar, o próprio, no caso, quando eu falo tatuar, é desenhar, né? Porque eu desenho com aquela caneta permanente, então eu faço, né, os órgãos do corpo humano, algumas criaturas híbridas, né, em situações uterinas. A própria boneca já é um elemento forte que remete à infância, né, tudo. Existe uma mácula na pele, né? Então eu mexo com essas questões que são, né, são ruidinhos ali, são forças que a gente tenta passar por, né, viver e esquece que elas existem, mas que elas estão ali movimentando a gente, né? E a gente, para dar conta de estar aqui, a gente tem que abrir mão de muitas coisas delas. As criancinhas às vezes não são tão boazinhas assim, né, como parece. E é muito engraçada a relação das crianças, porque elas ficam com muita raiva de mim. Ou elas adoram, assim, a maioria ficam com raiva, porque assim, eu não entendo, assim. Agora, ao mesmo tempo, pode ter um porquê, né? Porque eu pego uma boneca que é do universo infantil delas e, ao mesmo tempo, trago aquele desenho que é preto, né? Eu acho que, pela ordem do desenho, elas percebem que é um adulto que fez, então tem aí elas percebem um lado perverso também. E é engraçado, essa reação é sempre muito inusitada. A batalha de fanfarra funciona da seguinte forma, né? As duas bandas no mesmo local, né? Ninguém precisa de instrumento, de aparelhagem, né, elétrica, né? Todas as bandas, né, de formato acústico, né? Os instrumentos são bem potentes. E, na verdade, o princípio da fanfarra é sempre se divertir. Quem ganha, na verdade, é o público. Esse até é um dos ideais da galera que surge com essa proposta de batalha. Então ficam duas batalhas, né? Duas fanfarras, uma do lado da outra, para fazer tocando as suas músicas. Cada vez toca uma banda e quem da outra banda souber a música, né, do adversário pode tocar também. Então, na verdade, é uma grande festa. Nesse termo batalha é só o nome. Então valeu, rapaziada. Vamos se despedir assim com um jogral, improvisar alguma coisa? Vamos lá? Nós somos a Sinfônica Ambulante. Ambulante!
E agora você já começa a pensar no futuro, assim, no próximo, no terceiro, já tá nessa fase? Nele, exatamente nele. E o que que vem? O que que vai vir de novo? Já tem em mente? A gente está no processo de criação, né? Às vezes, na hora que você issa as velas, você nunca sabe para onde o vento vai te levar, né? Você vai navegando, né? Deixa soprar, É, então. deixa soprar. Renata, pra gente se despedir, me conta o que é que te move? Os sonhos? No plural, né? É. São muitos. São muitos. Adorei. Obrigada. Também. Prazer. Beijo. Beijão. Cante sempre pra gente, Eba. pra alegrar. Bacana. Hoje aqui no Estúdio Móvel a gente conversou com esse doce que é a Renata Rosa. Beijo, até a próxima. Tchau.